Nós vamos falar com uma pessoa que, pra mim, é uma grande referência do marketing digital, se não o melhor, na minha opinião, que tá aí no mercado. Mas antes, André Dias, como é que você tá? Fala, pessoal. Muito Pablo Marçal mais uma vez aqui com a gente. Bem-vindo, Pablo. Obrigado por aceitar o nosso... E algo que a gente se pergunta, como é que você começou? A hora que você falou assim, pô, eu tô fazendo sucesso, porque eu vejo que você tá sempre, né, trazendo novidade, muito com a galera. Quando que você percebeu, poxa, vou criar isso aqui, vai dar sucesso? Vou criar não, mas o dia que eu comecei a cuidar da minha vida foi uma fala do meu sogro. Eu fui executivo no Grupo Oi Brasil Telecom há quase 8 anos. Saí de lá, fui para a empresa do meu sogro no nascimento do meu filho, meu primeiro, eu já tenho 4. E eu lembro de depois de 3 anos e meio, eu fui falar para ele sobre uma bonificação. A gente deu risada esses dias juntos. E eu falei para ele, ó, você podia dar uma bonificação aqui, né? Porque nós aumentamos 43% o faturamento e diminuindo 35% das despesas, então não faz sentido eu não ter um bônus como executivo aqui, né? E aí ele falou assim, sem maldade nenhuma, falou, ó, trabalhador não ganha bônus. Aí aquilo, eu tomei um choque com aquilo. Falei, quer saber, eu vou cuidar da minha vida, vou prestar consultoria para os outros, né? Com a habilidade que eu tenho de tantas empresas que eu já trabalhei. Cheguei a trabalhar 13 anos em CLT. Númerozinho abençoado, 13, né? Porra. E aí, depois disso, eu troquei essa energia e comecei a dar treinamento. Desde 2006, quando eu virei instrutor de treinamento na Brasil Telecom, eu nunca mais parei de dar instrução. Mesmo sendo executivo, eu sempre parava as pessoas e dando instrução. Então, essa pegada minha principal, né, que eu carrego, é o ensino, é ter esse dom de mestre, de simplificar as coisas, de trazer recursos, de criar drives mentais, que são encurtamentos de pensamento para a pessoa ter o cérebro mais rápido. E aí eu fui percebendo ao longo do caminho. Quando a gente se encontrou em 2018, eu estava numa época de rodar de carro dando palestra de graça. Pasme, eu cheguei a dar 3.000 palestras de graça. Nossa. 3.000. Então, assim, eu sou bem insistente. Esse ano, 2023, eu vou correr 5 km todo dia. Não tem um dia que eu falho. 0 possibilidade. Desde o dia 23 de dezembro. Então, já ultrapassei 500 km correndo. O que acontece? Eu pego algo para fazer, eu só termino quando saio do outro lado. Né? Então, se não sair, eu não paro. Você me viu, você me entrevistou com a política. Não tem eleição que vai me fazer parar com aquilo que está no meu coração. Só paro se meu coração não queimar por aquilo mais. Você também. E você fala muito isso, né? Cuide da sua vida, vai cuidar da tua vida. Que o pessoal também gosta, né? De ficar cuidando da vida dos outros e esquece da própria. Na verdade, quando a pessoa não é gestor da própria vida, ela tem tempo de sobra para cuidar da vida dos outros. Então, vá cuidar da sua vida não é egoísmo, é tipo, faça isso valer a pena para ajudar outras pessoas. Porque no fim das contas é todo mundo meia boca. A maioria meia boca. Então, quando a pessoa fala, peraí, ó, vou pôr o pé na porta, na minha vida você não manda, não. Esse um filho tem que falar pro pai, né? Que senão ele nunca vai virar homem. Uma filha tem que falar isso pra mãe. Não quando você tá dentro da casa dos seus pais, mas quando você sai. E aí tem pessoas com 40, 50 anos que são crianças até hoje, emocionalmente falando. Por não ter falado, vá cuidar da sua vida. Longe de ser desonra, né? A Bíblia fala sobre... o primeiro mandamento com promessa na Bíblia é honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, aceitar eles como eles são e entenda algo. Decepcionar seus pais vai fazer com que eles aceitem você como você é. Não é desonra, mas tem gente que fez faculdade que não deveria. Tem gente que tá no emprego que odeia. Né? 77% das pessoas no mundo trabalham naquilo que não gostam. Tudo por quê? Porque quer agradar alguém. Que pra pessoa conseguir mudar a mente dela e até evoluir, são 4 passos que você considera fundamental. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Poxa, você viu no vídeo, me ajuda aí, pô. Tem tanta coisa. Às vezes se eu falei 4, eu posso falar 20. Tá. Mas uma coisa poderosa que muda a mentalidade de uma pessoa chama-se desapego. Primeira coisa. Então, uma pessoa que é desapegada, certa vez vi um estudo sobre os grandes nomes do Vale do Silício, ali em Palo Alto, na Califórnia. Eles foram estudados e não achavam nada em comum entre esses caras. Descobriram uma coisa em comum que os torna praticamente invencíveis. Aí eu fui ver e falei, nossa, eu quero até ver o que é. Pensei que era alguma coisa de religião, pensei que era alguma coisa de time de futebol. O que eles têm em comum é uma coisa só. São desapegados. Estudaram em muitas escolas, moraram em muitas cidades, ou seja, quem estuda em muita escola e mora em muita cidade e tem que sempre estar fazendo amizade de novo, é alguém que sempre está ressignificando, sempre desapegado.
Por isso são os líderes do mercado hoje de Big Techs, né, de tecnologia. Por quê? Porque o desapego produz mudança de mentalidade. Então você tem sempre pronto em mudar. Uma segunda coisa poderosa para mudança de mentalidade é você ter a frequência, andar na frequência que você quer viver. Como assim? Você está num grupo hoje, você fala que vai mudar, ninguém aceita. Só que você quer andar num grupo de gente melhor que você, eles também não te aceitam, porque você não tem a frequência. Você tem que fazer, caçar quem está a fim de ensinar. Qual que é o grande lance? Eu vejo aqui vocês fazendo. Vocês estão ensinando. Então, muitas vezes, as pessoas que estão assistindo, não entendem nada de finanças, elas não vão chegar num grupo e vão ser aceitas por esse grupo de finanças. Por exemplo, quem domina o mercado? Mas você pode chegar nessa frequência aprendendo com quem está pronto para ensinar. Uma terceira coisa é ensinar, para mudar sua mente. Porque o ensino, quem ensina, ele aprende 2 vezes. Então, desde quando eu virei instrutor, em 2006, que eu comecei a dar treinamento. Isso foi muito forte. Nunca me vi como palestrante. Até hoje o povo fala, você dá palestra. Eu não dou palestra. Eu realmente dou aula, eu sou professor. E você quer mudar sua mente? Mude seus hábitos. Então, mudar. Lugares têm pessoas novas vão te dar ideias novas vão te dar ações novas vão te dar novos resultados. Quer ficar milionário do zero. Você acha que isso é possível? Ou você acha que assim, tem muita gente que fala isso, mas a pessoa veio lá de baixo, é mais difícil. O que você pensa sobre isso? Qualquer um, não. Parece clichê, mas a pessoa tem que se enxergar e deixar de ser qualquer um. Porque o pensamento linear, a mentalidade de estabilidade, esse negócio de brasileiro não torcer por brasileiro, você já tem uma barreira muito grande, tanto espiritual como emocional e física para isso acontecer. Eu sou aluno de escola pública. A maior parte da minha vida foi na escola pública. E eu lembro, uma vez meu pai tinha um carro, um Gol quadrado, na década de 90. E eu tô chegando na escola, uma escola municipal. Meu pai era talvez o mais bem sucedido, mas estava ali quebrado por algum motivo, porque eu era bem pequeno. E um dia meu pai parou na porta da escola, todo mundo zoou comigo, porque meu pai tinha aquele carro. E aí eu nunca vou esquecer, ele disse, seu pai é motorista de alguém rico, seu pai isso, seu pai aquilo. Eu fiquei olhando para aquilo, aquilo nunca saiu da minha cabeça. Ao invés de falar o que seu pai faz, o que a gente pode aprender, a gente aprendeu desde pequeno a zoar quem tem riqueza. Eu me senti zoado na escola municipal, lá em Goiânia, por ver essa cena. Isso nunca saiu da minha cabeça. Então, um brasileiro, desde pequeno, ele é doutrinado a repudiar a riqueza. Exato. Esse negócio, né? Assim, a gente fala muito sobre inveja. Como é que você lida com isso? Porque, assim, você é um cara avisado, tudo. Como é que você vive, assim? A inveja é bom demais, né? Tem a inveja ativa e a passiva. Na passiva, você pode muito bem sofrer e querer se esconder pelas pessoas que desejarem o que você tem. Só que quando você estuda a inveja na raiz do que ela é, ninguém tem inveja daquilo que você tem. A pessoa só quer que você não tenha aquilo. Inveja é isso. Então eu vejo muitas pessoas que até se escondem para não sofrer o peso disso, né? De ter gente desejando o que ela quer. Que no final das contas, a pessoa quer que você não tenha esse negócio. Agora, a ativa é o seguinte. Certa vez, eu fui numa casa de um bilionário. Tem 4 anos isso. Eu fui na casa de um bilionário, entrei na garagem, achei a casa maravilhosa. Me bateu uma inveja. E aí eu fechei os meus olhos e falei, eu faço isso quando eu sinto inveja. Eu não aceito menos que isso. Eu lembro que na garagem desse cara tinha uma Porsche Cayenne, tinha uma McLaren, tinha uma Ferrari, e era o Epox, e tinha um escritório lindo dentro da garagem, assim, ó, das portas de recolher, vidro, coisa mais linda do mundo, num ambiente cinza, com as luzes. Eu realmente fiquei com inveja. Esse cara, quando ele me chamou na casa dele, eu falei, que você continue prosperando mais. E ele ouviu eu falando, não admito menos que isso. Na minha casa hoje tem uma McLaren, uma Hummer, um Escalade, essa Porsche Cayenne, tem Jeep, já a Ferrari acabou de sair, eu tinha uma Ferrari também, ou seja, a minha garagem é mais poderosa, deve ter 10 milhões na garagem hoje, de carro. Aí você fala, então é só falar essa frase? Não, é falar isso, dar comando sobre isso, governar sobre isso, não deixar a inveja de corroer. Porque a inveja, como ela é, eu quero é que aquela pessoa fique sem aquilo, porque eu não dou conta de fazer. Então o que eu fiz? Estudei finanças, estudei sobre riqueza, eu domino grande parte da questão de mercado imobiliário,
Eu sou loteador, sou construtor, faço prédio também. Um monte de gente acha que eu sou do marketing digital. Quando você me apresentou, eu sempre dá vontade de dar uma risada. Por quê? Não é só isso, né? Tem Não, milhares. na verdade eu não me vejo desse jeito, só pra você saber, eu não vejo. Eu aproveito disso. Então eu capto recurso no mundo digital e emprego no mundo físico. Então eu, por exemplo, não tenho nenhum real dedicado em Bitcoin, não sou contra isso não. Eu tive zero experiência positiva com Bitcoin e com gente que mexe com isso. Não sou contra, eu sei que é real e tal. Já estudei, só que é o seguinte, meu negócio é mercado imobiliário. Então, quando alguém fala, ele é do marketing digital, eu dentro de mim me dá vontade de dar uma gargalhada, porque Não é eu só não, isso. não, mas eu não sou. Eu Você gosto de utiliza como ensinar, ferramenta pra sim, captar e não só isso, mas para empreender. estimular a gente para entregar a mensagem que queima no coração de cada uma dessas pessoas. Mas eu não me vejo, tipo, o cara disso. Apesar de ter, talvez, hoje, o maior faturamento de marketing digital do país. Só que isso não me define, eu não me vejo desse jeito. Eu crio um mecanismo, compro várias empresas, né, de todo o ecossistema de marketing digital, tem várias. E aí eu não olho para isso dessa forma, é a forma de eu captar recurso e levar para aquilo que eu mais curto, entendeu? Que legal, Pablo. Agora sim, uma pergunta que fazem muito aqui pra gente, né? As pessoas têm um sonho de ser milionárias, as pessoas têm um sonho de deixar a dificuldade pra trás. Em uma palestra sua, eu vi você falando como alcançar R$1 milhão em 12 meses. E aí muitas pessoas podem olhar isso e falar, pô, tá de brincadeira, isso não existe e tal. Mas você explica ali durante a palestra, né? Queria que você falasse um pouco, Pablo, sobre isso. Dá para fazer R$1 milhão em uma semana, né? Depende da cabeça que você tem. Então, se você, por exemplo, descobrir que tem um produto, né? Vamos pegar ali a pandemia, que eu vi gente fazendo isso. Você pega um produto, tem uma dificuldade, né? Tem muita gente querendo aquilo, você entra num canal exclusivo e compra. Eu vi gente comprando máscara, vi gente comprando teste de Covid e ficando multimilionário em cima da hora, assim, trá! Também vi gente nessa mesma época quebrando fábrica. Só que eu vi gente também, olha o que é mentalidade de riqueza. O vento mudou, tem que trocar a posição da vela. Você tá navegando. Então eu tive amigos, donos de indústria, que pararam de fabricar roupa para fabricar máscara. E continuaram prosperando. Cancelaram, não vou fazer roupa. Não tá abrindo um emprego. Certo, Sim. tem que mudar, tem que mudar, se né? adaptar, né? Virou a fábrica dele para fazer máscara. Ou seja, o cara aprendeu. Então todo mundo pode aproveitar as oportunidades que tem. Não tem oportunidades dessa. O que eu tenho que fazer? Tem que criar. Vamos lá. Todo mundo bebe água? Todo mundo bebe água? A gente tá aqui bebendo água, certo? Então se todo mundo bebe água, tem a oportunidade de ganhar dinheiro. Melhor, vamos aprender que o brasileiro é muito chula a mentalidade nossa, né? Não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. É o conceito americano de make money. A gente fica falando de ganhar dinheiro por causa do Silvio Santos, né? Tipo, vem aqui no meu auditório que você vai ganhar. E não vai ganhar. O que acontece? Você olha pra alguém quer ficar milionário vendendo água. Vamos arrumar um jeito aqui de ficar milionário, então. Todo mundo bebe água. Então, um monte de gente não tem bebido o tanto que deveria. Se você se propor a treinar um time gigante, criar um mecanismo para vender água no sinaleiro, você consegue ficar milionário. Você tem que criar seu próprio gelo para você não gastar dinheiro com isso. Então, você tem que comprar freezer e investe dinheiro nisso. Treina um monte de gente, arruma um monte de Kombi e vai vender em lugar onde tem muito prédio espelhado e tem um pico, o horário de pico para vender a água, no horário que tem mais calor. Se você pegar só isso, sem ter uma empresa, você faz milhões. Olha lá. Oportunidade aí. Eu pego a calculadora, pego uma planilha de Excel e te mostro. Você coloca pessoas numa diária sem ter empresa. Aí você fala, não, mas eu queria era ter um negócio. Aí é muito mais simples. Vai caçar fonte de água em fazendas. Testa o pH disso, é baratinho fazer. Descobriu uma fonte que é muito boa, descobriu. Negocia com o fazendeiro e negocia com alguém que engarrafa. Você não vai fazer absolutamente nada. Você vai viver só de royalty, junto com o fazendeiro. Então tem tanta... Tô falando só de água. Então você pode ser o cara que lança a oportunidade. Você pode ser a pessoa que ensina a fazer estudo, que aí é desproporcional a vantagem, né? De quem, ó? O cara que pega para vender água, ele sofre pra caramba. O cara que pega para empreender isso, põe os outros para sofrer. O outro que às vezes acha a mina e dá um trabalhinho fazendo teste de pH e tudo e fazer a negociação, ele não sofre. Ele vai demorar a achar, mas quando ele acha, ele tem uma renda passiva. Uhum. Então depende da posição que você tá no negócio. Agora o cara que ensina a fazer isso tudo é o cara que menos sofre. Aí alguém fica sempre indignado. Ah, você fica vendendo. Deixa eu te falar, a Bíblia fala, há alguns milênios lá no livro de Daniel, que nos últimos dias as pessoas clamariam por conhecimento. E eu não consigo entender por que está escrito isso lá.
Porque essa é a geração que mais tem conteúdo. Só do meu canal do YouTube, Pablo Marcal, tem 808 vídeos publicados. Aí uma pessoa fala pra mim, seus cursos é caro. Não sei... Cara, vai assistir os de graça, vai acordar cedo, 4h59 da manhã. Vai pegar tudo que os irmãos Dias fizeram aí, vai estudar. As pessoas não querem. As pessoas querem, na verdade, comprar método, que é como você faz, sua história, né, com a sua experiência, e principalmente a energia que você carrega, a energia vital, o seu tônus vital humano. É isso que as pessoas estão atrás. Então, sim, tem como. Agora tem que mudar as crenças, tem que mudar a companhia. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui agora. Você vai pegar seu WhatsApp, vai mandar mensagem para 10 pessoas fazendo a mesma pergunta. Você vai assustar com a resposta. As 10 pessoas que você mais conversa no WhatsApp. Você vai perguntar assim para elas: quando que você acha que eu consigo bater meu primeiro 1 milhão? Você vai chorar com a resposta que você vai receber. Dos 10, se você for uma pessoa normal, 10 vão falar: você nunca vai bater. Vão te zoar e vão tirar sarro com a sua cara. Pode pegar as 10 pessoas que você mais conversa. Se por acaso, pelo menos 3 responder: eu acho que em 10 anos você tá no caminho certo, com amizades certas. Mas se você falar assim, fizer a mesma pergunta, e pelo menos um responder, se não for doidinha a pessoa, se ela tiver lógica no que tá falando, se essa pessoa responder assim: esse ano, se você conectar, modelar, aprender network, destravar, aí eu acho que você tá com a companhia certa. Duvido que você vai ter uma pessoa que não vai te zoar doidado quando você falar que vai fazer R$1 milhão. Pergunta pra ela quando. Isso mostra seu nível de network. Porque assim como as pessoas têm que abandonar as crenças, você tem que abandonar a sua vantagem. E o ego. Que o ego também é complicado. E aí você vê alguém que está interessado em finanças e tudo, só tem uma possibilidade, até te ver aí nessa mudança, a possibilidade de alguém sair do que você saiu para fazer o que você está fazendo hoje, só se a pessoa encontrar com Jesus. Aí a segunda qual que é a possibilidade? Trocar as amizades. Você troca a amizade, troca os drives. E aí, quem tem muita inveja de quem fala de Deus é sempre o religioso que não tem intimidade com Deus. Quando você é uma pessoa livre, tanto faz se a pessoa está usando ou não. É bem melhor ela usar Deus do que usar o diabo. Imagina, a pessoa usar o diabo para influenciar alguém, para destruir a família, para acabar com tudo. Já fui muito acusado. Você fala de Deus para vender. E aí um dia eu tirei isso a limpo com muita gente. Falei o seguinte: você pode ser mais amigo de Deus do que eu, você não vai vender igual eu. Se as pessoas usassem Deus e isso funcionasse para elas prosperarem, os irmãozinhos da Deus e Amor, da Assembleia de Deus, lá dos interiores, eles iriam vender muitas coisas, mas falta habilidade de venda para eles. Falta network para eles. Isso é sempre a desculpa esfarrapada de alguém que é derrotado. Então, quando uma pessoa ela tem ciúme de Deus, ela não tem amizade com ele. Porque quem tem amizade com ele sabe que o código número 1 da amizade com ele chama-se liberdade, que é o que toda alma quer. O que eu avalio assistindo? Sempre vejo alguém, dá pra ver que um é picareta, outro. Mas se tá falando de Deus, continue, amigo. Agora tem uma coisa lá na palavra: frutos que permanecem. Então, quando a pessoa usa disso, é só usar o código de Gamaliel. Gamaliel foi um cara que instruiu Paulo no judaísmo. E todo mundo ficava alvoroçado com Jesus, porque Jesus era o cara que todo mundo criticava na época. Eu imagino se fosse hoje nas redes sociais, o que ia acontecer, qual o nível de cancelamento dele. Gamaliel, com sabedoria, falou assim: não se preocupe com esse Jesus. Se ele não for aquilo que ele está falando, logo ele vai cair no esquecimento. 2000 anos depois, o trem não para de crescer. Ou seja, é fruto. Vejo muita gente falando e vejo pouco fruto. Então, com o passar do tempo, isso vai parar. Por quê? Porque a pessoa não vai dar conta de insistir. Porque se ela faz pelo resultado, ela não vai colher o resultado logo. Ela vai parar e vai caçar outra moda. Entendeu? Agora, Pablo, a gente fala muito sobre buscar evolução, prosperar na vida, né? E tem algo que você fala que se você fizer isso, você vai prosperar 10 vezes mais rápido. O que seria isso, no caso? Trocar o tempo. Então, você pega, por exemplo, 1 ano e dedica ele completamente para reformar sua cabeça. Seu coração, sua alma, seu espírito, seu corpo, inclusive. Esse negócio de correr todos os dias é para liberar endorfina no corpo. Viver uma vida que tem novidade é para liberar dopamina. Viver num grupo onde você ama e é amado por esse grupo, essa comunidade, vai liberar dopamina. Dopamina não, é ocitocina. Então, novidade é dopamina, um grupo onde você se sente amado é ocitocina. Você fazer exercício é endorfina. Então, tem uma farmácia cerebral que você precisa dedicar isso. Como é que faz para avançar 10 vezes com um tempo? Imagina 8.050 e poucas, 8.070 horas que você tem no ano. 8.070. A pessoa, todo mundo gosta de falar assim: nossa, não consigo fazer nada.
Poxa, você não consegue fazer nada em 8.070 horas? Vamos fazer o seguinte, divide por 3, vamos supor que você durma 8 horas, né? Todos os dias ainda sobra 16 horas. E a pessoa tem a capacidade de falar que não consegue. Vou te ajudar. Sai desse emprego que você tá e vai trabalhar perto da sua casa. Ou então larga essa casa onde você tá e fica do lado do prédio da sua empresa. Pra quê? Só o tempo que você ganha de deslocamento vai mudar tudo. Matematicamente, né, financeiramente, não faz sentido eu vir lá da minha casa, eu ando de helicóptero, mais de helicóptero que de carro. Por conta de quê? Pra potencializar o tempo. E o tempo que eu ganho com isso, na verdade você não ganha, né? O tempo que eu tenho de reserva, eu coloco prioridade nas coisas que fazem sentido. E aí, quando você faz essas contas, por exemplo, a minha casa fica exatamente 5 minutos do prédio principal das empresas. 5 minutos. Eu tenho uma vida interiorana, eu não pego um único sinaleiro, um único semáforo. Por quê? Porque eu não quero ter a desculpa de falar que eu não tenho tempo. As pessoas são loucas. Aqui em São Paulo, a gente fica 2h40 no trânsito para chegar. A gente tava falando disso agora, né? Diversas vezes eu já peguei, gente trabalha para mim, eu falei, ou você vai mudar de emprego ou você vai mudar para cá. Porque o seu nível de estresse e de cortisol é tão alto que você vai prejudicar outras pessoas aqui dentro. Então eu vou te ajudar. Ou você arruma um emprego perto da sua casa, ou você vai mudar a sua casa para cá. Por quê? Porque não faz sentido. E em 8.000 horas, vamos tirar um terço. Te sobra 16 horas no dia ainda. E as pessoas ainda não sabem o que fazer. Elas não aprendem. Você falou agorinha, ô Carol, você falou assim, você é um homem de fé. Eu quase cortei na hora. Não sou um homem de fé, eu sou um homem de fato. Eu falo o que vou fazer, meu cérebro acredita, porque tem uns fatos falando assim, ó. Você sempre fala que vai fazer e faz. Então, desculpa, às vezes pode contrariar até a fé de alguém, né? Eu não fico vivendo o tempo inteiro por fé. Minha fé é em Cristo. As demais coisas ele já me deu e falou, vai lá e arregaça. Toca o terror na terra. Então, se eu escolher fazer alguma coisa, eu tenho certeza que eu vou dominar essa coisa. Né? Exatamente. Como é que a pessoa faz? Ela fala, pô, não consigo sair desse vício. O que ela tem que fazer na sua opinião? Transforma o vício em benefício. O cérebro, ele não consegue viver sem vício. Então, se a pessoa falar assim, ó, não tenho vício nenhum, eu sei onde você tá, na cama, depressiva e destruída. Você tem que ter um vício. O que é o vício? O vício é uma coisa que o cérebro vai falar, eu adotei isso aqui e vou dedicar. Agora, seu vício é usar droga, você tá fudido. Seu vício é ver pornografia, você tá fudido. Seu vício for aposta, você tá fudido. Eu nem vou falar mais. Você já sabe os vícios que vão ferrar com sua vida. Agora, qual que é o vício? Vai lá, pega um vício aí, correr todo dia. Pega outro vício aí, virar piloto de alguma coisa, de que seja helicóptero, Beach de qualquer tênis, coisa. né? Que é algo... Vai praticar um esporte. viciado em beach tênis, Então, só que isso tá te trazendo benefício? Tá. Isso tá fazendo o seu corpo ganhar. A sua alma tá ganhando com isso. O seu cardio tá ganhando com isso. Tá tudo ganhando. Beleza, é o vício que você tem que ter. E tome cuidado, que às vezes o vício vira o nome mais conhecido como hobby. E aí, um monte de gente enche meu saco quando eu falo isso. Eu sou piloto de corrida, inclusive, final de semana tem corrida em Interlagos, corro de CLA na Mercedes-Benz. Um monte de gente, você foi picado pelo automobilismo. Ano passado eu não corri. E aí eu tava dedicado à política e aquilo me fez um pingo de falta. E eu vou correr esse final de semana no outro mês, pode ter em outro estado a corrida, às vezes eu tô com prioridade de fazer outra coisa, eu falo, nem vou. Eu não tô entrando numa coisa ali pra falar, quero ser o melhor de todos. Não é isso. Eu tô entrando pra aprender. Eu sou piloto desde 2019. Sabe o que acontece? Eu não quero ter o hobby de pilotar. Eu quero usar isso pra mudar minha vida, pra mudar a vida dos outros. Então, eu fiquei mais rápido como pessoa. Eu mudei minha alimentação. Então, os vícios, o meu vício de pilotar foi em 2021. Então, em 2021 eu tava viciado nisso. Depois acabou o vício. Aí eu vou sempre escolhendo uma coisa nova. Então, a dica que eu dou pra todo mundo que tá assistindo é: tenham sempre um vício. Só que um vício que te edifica, não um vício que destrói você. Você nunca vai ficar sem. Se ficar, eu já sei onde você tá. Você tá na cama. Você não consegue sair de lá. Porque aí o cérebro entra em colapso e ele acha que nem quer mais viver. E aí vem toda a história que você já sabe. Ô, Pablo, agora falando um pouco da sua vida pessoal. Você também é uma pessoa que tá sempre sendo muito comentada, né? Muito pelo lado bom. Mas teve aquela polêmica do morro, né? Que você subiu, acho que com 30 pessoas. Foi isso ou não? Você 60. me corrige. E aí deu um problema, os bombeiros foram lá. O que aconteceu lá? Você se arrepende? Nunca. Se eu me arrepender, eu vou fazer a mesma coisa de novo, né? Então, foi daquele jeito que tinha que acontecer. Eu chamei o bombeiro, não tinha necessidade. Eu não tenho um pingo de vergonha de falar disso. O problema é que as pessoas emocionam demais com a fama que o outro tem.
Quando todo mundo desceu, que não aconteceu nada, a gente almoçou lá embaixo. Os bombeiros abraçou, tal, tchau. Saiu assim no G1. 32 turistas se perdem. Já era uma informação errada, ninguém se perdeu. A gente sabia onde estava o tempo inteiro, no pico da montanha. O grupo se dividiu na tempestade e eu não conseguia falar no rádio. E eu fui a única pessoa que decidi chamar o bombeiro e todo mundo falou, não chama. Eu falei, eu não dou conta, eu não tô falando com os caras. E eu não quero acordar amanhã com a surpresa e isso vai me acabar comigo. Eu prefiro que o bombeiro venha. Não, porque tava bem, eu vi assim, né? Tava muito frio, muito... Só que aí, resto limite ali, né? Noticiaram assim, 32 turistas se perderam. Só que aí um dos bombeiros descobriu que eu tava lá. Ixi. Aí ele queria tirar foto minha de todo jeito, eu casquei fora e depois começou. Pablo Marçal. Depois, numa reunião na Rede Globo, alguém assumiu pra mim que alguém pagou 500 mil reais pra me denegrir, né? Nem pode usar essa palavra agora por causa do nove língua, né? Do politicamente correto. Mas alguém pagou pra fazer uma matéria pra arrebentar comigo. E aí, Meu tanto Deus. faz. Tanto faz o que é a notícia. O que interessa é que tem uma máquina de difamação. Ninguém nunca achou ruim, ninguém não importou com isso, quem tava junto comigo. Então, é um assunto assim tão irrelevante que... Ah, você ficou famoso por isso. Eu já fiquei famoso por um monte de coisa que eu já fiz. Mas não faz sentido nenhum essa história da montanha. Eu vejo que o Brasil tem que parar de cuidar da vida dos outros. As pessoas importam mais com a montanha do que com alguns trilhões que foram roubados. É isso que eu te falei da mentalidade, né? A pessoa Eu não até te sabe nem o que perguntei aconteceu. E isso importa mais o coração dela do Teve que... algo negativo? Você acha que teve, assim, por exemplo, no seu trabalho? Enfim, você acha Quando que eu fui repercutiu? sair no Fantástico, veio 1 milhão de pessoas a mais no meu Pô, foi stories. parar no Fantástico a história. Eu Caramba. peguei e coloquei 200 mil de tráfego pago e fiz 20 milhões de faturamento por causa disso. Então, foi muito positivo, né? Ô, Pablo, eu percebi que você, não sei se eu tô enganada, mas você andava muito com o Thiago Nigro. E agora me parece, não sei se tô enganada. Aconteceu alguma coisa com vocês? Eu vejo que vocês estão mais, né? Thiago Nigro. Na verdade, eu nunca andei com o Thiago. O Thiago passou uma temporada dentro da minha empresa. Eu fiz um lançamento com o meu time, né? Que eu não acompanhei mais o Thiago depois disso, mas eu acredito que foi o maior lançamento que ele já fez até hoje. Foi o que a gente fez junto. Então ele ficou uns 27 dias indo quase todos os dias ali. Ele ainda nem morava em Alphaville, logo depois acabou mudando pra lá. É um amigo, só que a gente não tem energia, assim, não gasta energia juntos. Então, durante esse lançamento que a gente fez, a gente ficou muito próximo. Ele, o Joel, tava muito próximo também. A gente faz, né, tem uma confraria juntos e de vez em quando a gente se vê. Mas a gente nunca foi de estar próximo. Então, a gente ficou nesse período de lançamento. A gente conseguiu fazer um lançamento, acho que quase 3 vezes maior e com o maior ROI da história da internet até naquela data, né? Pra superar o ROI que eu fiz junto com o Thiago Nigro no lançamento que a gente fez junto. Só o SPR, que foi um ROI de 143 vezes. Então, um ROI de 100... Nossa senhora, 140. É. Pra vocês entenderem o que é o ROI, é o retorno sobre investimento. Né? Então, Isso. 143 vezes, porra, é muita coisa. Aí esse produto que chama SPR, que é Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, foi o maior ROI da internet até agora. Não vi outro dessa casa, né, de múltiplos 8 dígitos. Então não tem nada, absolutamente, não tem, assim, afinidade em fazer absolutamente nada juntos. Mas passamos uma temporada quando eu fiz esse lançamento com o meu time e o time dele. Nós Mas não juntamos... ficou nenhuma mágoa, nada. Não, absolutamente. Não tem, tipo, tempo de convivência. Nós ficamos juntos nesse lançamento. Bacana. Queria te agradecer. Você é uma inspiração pra muitos. Eu te junto. adoro, acho que você tem assim... Enfim, fala muito bem, eu gosto do seu estilo. E, Pablo, eu quero te agradecer. Você sabe que aqui é a sua casa, né? Tamo Quando junto. você quiser vir aqui, trazer um carro seu também, né, André? Que nós estamos... uma Ferrari ou qualquer coisa, nós estamos aceitando também, viu? Helicóptero, tudo. Bora. Não, muito obrigado, Pablo. Eu sei Tamo que você é junto. um cara super atribulado. Teve que vir de helicóptero, inclusive, aqui, até porque você fala que quer otimizar tempo, né? Sim. Enfim, eu fiquei com isso na mente. Acho que é muito legal, eu também concordo contigo. Eu acho que trouxe muito ensinamento, agregou demais aqui. Tamo junto. E acho que antes de você lançar com a sua candidatura a prefeito, você vai voltar aqui com a gente. Bora falar disso É aí. muito bem-vindo sempre. Baita sucesso. Mais de 200 mil visualizações o episódio completo, fora os cortes, chegando a 500 mil, 1 milhão, quando o Pablo veio aqui. Te agradecer muito. E da nossa parte aqui, a gente fica Parabéns. muito feliz que você está aqui com a gente. Obrigado pelo convite, parabéns pelo podcast, pela comunidade de vocês, de viver de dividendos. Eu acho que
O Brasil tem muito a ganhar com esse ensinamento, né? A Europa tem mais de 70% da população investindo. Os Estados Unidos têm 55%, a última vez que eu vi, e o Brasil tem 5%. É, até menos. Então, é muito difícil, né, num país desse. As pessoas até hoje acham que investimento é poupança. E poupança Estamos lutando para tirar isso. né, é Paulo? tipo uma doença, né, esse negócio. Então, parabéns. Espero que milhões de brasileiros andem com vocês e aprendam a prosperar com vocês. Tamo junto aí até depois do fim. Valeu. As pessoas acham que vocês estão pedindo like para ficar mais famosos, né? Só que tem que entender o algoritmo, a lógica por trás, né, do YouTube. Se você tá assistindo, é porque isso tem sido uma coisa muito boa para você. Então você pensa, se você gosta, o YouTube ele tem que entender que você gosta apertando esse like e ficando muito tempo assistindo. Mas você que não gosta também tem que apertar o like. Por quê? Gente igual você precisa de ver também para criticar no seu mesmo nível. De todo jeito tem que apertar esse botão, eu chamo ele de transbordo. Muitas vezes a pessoa que está assistindo, ela não grava esse tipo de conteúdo e não está se expondo. Então, o fato de você estar assistindo isso mudando algo em você, você vai apertar esse botão justamente porque você não está gravando, mas você está compartilhando algo que está mudando sua vida.